Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o tamanho da economia do Cruzeiro com as dispensas de Bolassi e Eduardo. Os veteranos que haviam sido contratados por Alexandre Matos para essa temporada não terão seus contratos renovados. Os vínculos se encerram em 31 de dezembro. E dá para contar que o Cruzeiro vai economizar mais de R$ 1 milhão por mês. São mais de 13 milhões de reais por ano, incluindo o 13º. O Eduardo ganhava 600 mil mensais, enquanto o Bolassi tinha direito a 450 mil mês. O Eduardo ainda fez 51 jogos, 21 como titular, 5 gols e uma assistência. O Bolassi jogou menos, 33 partidas, só 5 como titular ao longo do ano, com 4 gols e 3 assistências. Só para completar, na Argentina, especulação cada vez maior de que o Cruzeiro fez proposta de 3 milhões e meio de dólares para o Huracan por Milivojevic, jogador meio-campista que, segundo o Cruzeiro, não interessa para o próximo ano. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha 800 mil reais mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. 3 milhões 450 mil reais por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Tudo vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Nesta quarta-feira, o técnico Tite esteve ontem na Toca, assinou o contrato, foi anunciado. O Cruzeiro soltou aí todo o material da TV Cruzeiro. Para quem não acompanhou, é só acompanhar aqui no YouTube. A gente acompanhou todos os passos também com o nosso Gabriel Ribeiro. Chegada do Tite à Toca, a saída, a entrevista do Pedro Lourenço falando de assuntos importantes. E aí o Tite retornou ontem mesmo para o Rio de Janeiro e volta no início de janeiro para começar para valer a era à frente do Cruzeiro na temporada de 2026. O primeiro jogo oficial será no dia 10 de janeiro, um sábado, 4h30 da tarde, e não mais no Mineirão. E aí tem uma explicação, a mudança. Esse jogo contra o Pouso Alegre, marcado inicialmente para o Mineirão, mas vai ser no Independência. Tem até uma matéria bem legal no nosso Central da Toca que diz o seguinte: a mudança foi provocada por um pedido do Cruzeiro, porque o clube quer um prazo maior para tratamento e recuperação do gramado do Mineirão. Então, a revitalização do gramado do Mineirão já começou e para ter um tempo maior, o Cruzeiro vai receber o Pouso Alegre no sábado, dia 10 de janeiro, no Independência. O Cruzeiro que deve fazer aí o primeiro jogo no Mineirão no dia 17 de janeiro, aí uma semana depois, que é contra o Uberlândia. Os primeiros jogos aí, o Cruzeiro ainda vai definir todo o planejamento, mas os primeiros jogos podem ter aí um Cruzeiro com uma formação mais alternativa, mas com certeza uma chance aí para Neisser Vidiarreal, por exemplo, estrear com a camisa do Cruzeiro, talvez até o goleiro Matheus Cunha, jogadores que vieram para o Cruzeiro através
de pré-contrato. Matheus Cunha era goleiro reserva da equipe do Flamengo. Agora, os próximos passos, o departamento de futebol trabalhando para que o Cruzeiro tenha reforços no mercado. Claro que a ideia, como disse o próprio Pedro Lourenço, é garantir a manutenção da maioria, um pedido até do técnico Tite, e trazer reforços pontuais. Algumas contratações serão feitas para subir o nível do elenco. Os primeiros a deixar o Cruzeiro: o meia Eduardo, atacante Bolassi, zagueiro Gamarra. O Cruzeiro agora vai definir nos próximos dias a questão do lateral direito Fagner, que pertence ao Corinthians, então precisa ter uma negociação. É um jogador que acabou ficando fora aí de muitos jogos por causa da lesão que sofreu naquela entrada do William Potker. Hoje o Cruzeiro paga somente metade do salário. Isso teria que ser negociado também, e vamos aguardar o desfecho dessa história. O Cruzeiro, de qualquer forma, tem o William e tem o jovem Cauã Moraes para a próxima temporada. Sobre Jonathan Jesus, talvez mesmo se chegar a uma proposta mais alta ainda, superando os 10 milhões de euros, o Cruzeiro talvez nem abra negociação. Isso porque, informação que a gente trouxe na Samuca TV, o Lucas Vidalba, ele vai precisar aí de 2 a 3 meses de recuperação, então só deve voltar ali em março. O Cruzeiro tem, para começar o ano, Fabrício Bruno, João Marcelo e o Jonathan Jesus. Gamarra não fica, o Vidalba machucado. Pode ter aí uma chance no início do ano para o zagueiro Bruno Alves, mas é fato que o Cruzeiro vai ao mercado. Um zagueiro é certeza de contratação. Agora, não sei se vem mais de um. É fato que o Cruzeiro consulta aí opções no mercado para reforçar a defesa, e quanto aos outros setores, vamos aguardar, mas a ideia é dar uma encorpada legal no time, pensando aí em 2026, ano de disputa de Copa Libertadores da América. Tá falado, pessoal? Ô Mirandinha, para você, qual ou quais jogadores do Cruzeiro, desse elenco atual, se encaixam muito no modelo de Tite, e quais você fala, CJ, esse eu acho que vai ter mais dificuldade? CJ, o Tite é um jogo de jogadores que sabem se posicionar. Eu acho que o Jardim, o Gris falou bem no primeiro bloco, no segundo bloco, vai deixar um legado sobre isso, de organização de time, do momento de pressão. Acho que isso aí vai ter jogadores que evoluíram com o Jardim. Mas eu pensando no time titular do Cruzeiro hoje, a grande maioria eu acho que tem condição de se encaixar. Tem alguns jogadores que o Tite preserva mais a bola do que o Jardim. Tem alguns jogadores que correm mais com a bola, por exemplo, Arroio corre mais com a bola. O William é um jogador mais ofensivo e é menos defensivo. Acho que o lateral direito, o Tite prefere alguém que defenda melhor. Já deve ter uma hashtag na casa do Tite, fica Fagner. Provavelmente. Provavelmente o Tite levou o Fagner para a Copa do Mundo. A chance, não sei em que pé que está essa situação. Não sei se o Corinthians vai emprestar de novo, pagando metade do salário. Mas eu não tenho dúvida que o Tite já pediu que ele ficasse. Vocês comentaram do Wallace. É um jogador que eu acho que agrada ao Tite. O Tite tinha lá o seu Casemiro na seleção, tinha o Ralf no Corinthians, tinha esse primeiro volante, que é aquele cara maior, mais forte, mais posicionado na frente da defesa, diferente até de Romero, e de Lucas Silva e de Matheus Henrique. Não estou falando que vai ser titular, não, até hoje, porque hoje é muito difícil você tirar os Lucas do time. Matheus Henrique está na fila, pode ser até um titular desse time, mas o Wallace é um cara que agrada, o jeito dele jogar, um cara mais posicionado. O Tite, no time dele, normalmente o peladeiro, CJ, aquele cara que corre muito, corre para todo quanto é lado, ele não tem muito espaço. É um jogador, para jogar com o Tite, tem que ser inteligente, tem que saber aonde correr, o time certo de correr. No geral, o time titular do Cruzeiro faz bem isso, e é óbvio que, quando se fala em quem fica, quem sai, o Gabriel Barbosa provavelmente está com os dias contados. Não sabemos o que o Cruzeiro vai fazer, porque é um salário muito caro, mais 3 anos de contrato.
Você não pode desvalorizar o seu atleta. O que você vai fazer com o Gabigol? Tem alguém pagando 2,5 por aí? Alguém vai pagar 1,5, o Cruzeiro vai pagar 1? Imagina, pagando 1 milhão para um jogador de outro time para complementar o salário. Cara, a situação é uma encruzilhada para o Cruzeiro. Ele tem um jogador muito grande, mas que não sei se tem mercado para receber 2,5 milhões. Mas é uma encruzilhada mais para o Cruzeiro ou para o Gabigol? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que os dois, tá? Eu acho que os dois. Depende o que o Gabigol quer para a carreira dele. Se o Gabigol, cara, tô bem aqui, ganho 2,5, não me importo de estar aqui, não ser titular absoluto, pode ser um problema para o Cruzeiro. Não, mas ele não é esse tipo de jogador, até pelas declarações. lembra durante o jogo, durante o campeonato assim, rolando? Imagina vamos conversar no final do ano. Imagina ele ter que vestir aí a sandália da humildade para meio que pedir desculpa, para fazer parte do elenco, sabe? Não é muito a assim? cara dele. Pois é. Eu acho que a situação dele tá pior que a do Cruzeiro. Gente, o Gabigol é Por muito mais que inteligente. por mais que pro Cruzeiro seja péssimo, se o Gabigol resolver que vai sentar nesse contrato aí de 3 anos, pro Cruzeiro é péssimo, é um salário caríssimo para um jogador que provavelmente não vai nem jogar. Mas eu acho que para ele é pior. O Gabigol ainda tem condição o Gabigol ainda é jovem, né? Assim, não é um Menos garoto, de 30 anos, pô. mas ele ainda tem mais 7 anos de carreira aí, pelo menos. Se ele se sentar nesse contrato nessa altura do campeonato, a carreira do Gabigol depois do Cruzeiro, não sei para onde que ela vai. Daqui a 3 anos, se ele ficar mais 3 anos sem jogar, vai ganhar muito dinheiro, mas talvez acabe com a carreira dele. Então, assim, eu acho que pro Gabigol faz sentido nesse momento abrir mão desse dinheiro. Ele não vai ganhar um salário pequeno para onde ele for, ele vai ter um salário de mais de 1 milhão em qualquer clube que ele for. E vai ter um ótimo salário, menor do que ele tem, mas ótimo salário, e vai poder jogar, né? Então, assim, eu sinceramente acho que esse problema hoje é maior para o Gabigol do que para o Cruzeiro. Não sei não. Eu acho que é igual, sabia? Não, pro Cruzeiro para mim é pior, gente. Pior? Pior, claro que é pior. Você tem que vir um treinador que tá claro e evidente que não se batem. Nem treinador com jogador, nem jogador com treinador. Você tem um jogador que ganha 2,5 milhões na sua mão. Você sabe que é quase impossível algum time pagar 2,5 milhões para ele emprestar de graça. O que o Cruzeiro vai fazer? Não, eu concordo, por isso que eu acho que é os dois. O Gabigol, ele pode escolher, ele tem opção de escolher. Não, eu quero ganhar 2,5 Mas e ficar. Eu tenho a opção de tirar 1 milhão do meu salário e jogar. E alguém pagar 1,5 milhão, por exemplo. Mas eu acho então, que você assim, tá ele falando tem... com a sua cabeça, Rafa, porque a cabeça do Gabigol, o Gabigol não é esse perfil. O Gabigol não é um perfil de ficar calado. Então, mas ele o tem Gabigol opção. vai pra rede social, o Gabigol vai pra imprensa. O Gabigol, ele veste camisa de outro Mas a time em decisão é churrasco, dele, gente. CJ. Ele pode escolher. E falar assim, não, eu vou para algum time para ganhar 1,5 milhão. Vou tirar 1 milhão do meu salário. A decisão é dele. Eu quero crescer na carreira ainda. Eu tenho ambição. O Cruzeiro não. O Cruzeiro tá na mão dele. O Gabigol falar, não, mas eu não quero sair. o futebol do Gabigol ter apresentado não é o futebol de 2019. Não. Entendeu? Aí outra conversa. Então, por isso que pra ele também, eu acho que é ruim para os dois, porque nem ele Não, está não, vivendo beleza. o melhor momento, não. nem o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um pepino na mão. Ok, é ruim para os dois, É, concordo. é Mas isso. para mim é muito pior para o Cruzeiro. Eu essa não discussão. acho por um detalhe. O Gabigol é um dos jogadores mais vaidosos que tem no futebol Nós brasileiro. estamos falando de jogador comum, gente. Um jogador Ele vai abrir mão, gente. Assim, as informações que o Adroaldo apurou, que ele mandou aqui. Primeiro, o Cruzeiro, obviamente, não vai fazer nada. Espera o jogador na reapresentação até o momento. Né? Até o momento é isso. E com relação ao que fez, por exemplo, com o Dudu, né? Empréstimo pagando... Não, o Cruzeiro, desculpa te interromper. Rescindiu, mas Rescindiu e paga parte do fez um salário. acordo pra pra pagar. pagar. Enfim, isso não vai acontecer com o Gabigol. Isso não vai acontecer com o Gabigol. No Cruzeiro, a expectativa é de uma rescisão amigável. Duvidando da informação do Adroaldo, evidentemente, porque ele apurou isso porque falaram pra ele. Mas eu não duvido que o Cruzeiro fazer um acordo com o Gabigol também, pagar, não igual fez com o Dudu, um acordo horroroso. Mas eu não duvido também, não. Porque talvez valha a pena lá na frente chegar e falar, você quer saber? Então toma aqui X milhões e some da minha frente. Mas, ó, gente, Não. nós estamos falando de uma situação de um ano, tá? Um ano que eu digo porque há um ano atrás, se nós pegarmos, vou arredondar aqui, o Pedrinho, na entrevista coletiva de apresentação do Gabigol, disse que se viesse um treinador pra cá, ele não jogava, ele, isso é verdade. Mas nada que pode ser resolvido também, não, hein? Não. Pode sentar os dois na mesa e conversar, Pode não? isso aí, do jeito que o Gris falou. Por que não ele pode? vai ter que calçar a sandália da humildade, pedir desculpa e Não, fingir que zerou. Mas eu não CJ, o acredito. Gabigol tem 100 milhões de contrato para lá frente. 100 milhões. É o melhor.
25, 30, é quase 100 milhões, isso mesmo. É isso. 100 milhões. O cara vê, eu vou embora, me dá 30, eu vou embora. Entendeu? Por isso que eu falo, tá muito Mas mais você acha confortável muito pra difícil ele chegar e falar assim, senta aqui, Tite, senta aqui, Gabigol, e aí, vamos resolver? Dá pra jogar? Professor, pode contar comigo aí, eu sou profissional. Beleza, depende de quem? Do Gabigol querer e do Tite querer. Exato. Então o Cruzeiro tá de... O que eu faço? Por isso que eu digo, o Cruzeiro tá Gabigol tá esperando. mais Ah, confortável. mas nós temos o Tá professor esperando. e o aluno. O Cruzeiro é o dono da escola. Lembrando Você pega o que- professor, pega o aluno, bota os dois pra conversar. ó. Lembrando Então, que mas- a declaração do Gabriel na apresentação no Cruzeiro não foi a única vez que ele falou publicamente a respeito do Tite, né? No título do Flamengo na Copa Sim, do Brasil, sim. ele falou que foi desrespeitado pela comissão técnica do Tite no Flamengo. Ele xingou no Ele trio falou elétrico essas também, não palavras. xingou? Do trio elétrico foi quando o Tite ainda era técnico da seleção brasileira. A torcida xingou e ele xingou junto. Mas você acha que é um nível de não resolvível? Não tem como. Aí já Não- teve essa do trio elétrico que se resolveu ali de certa forma quando o Tite foi pro Flamengo. A relação piorou no Flamengo. Aí depois aquele ainda deu essa publicação. E eu repito, gente, eu acho que esse cenário do Gabriel Barbosa e do Tite fingirem um profissionalismo ali da parte dos dois, não, vamos zerar e tudo bem. Zerar não vai zerar, todo mundo sabe que não vai zerar. Mas dos dois, vamos tocar a vida aqui, vamos ver o que vai acontecer, só seria possível se não tivesse acontecido o que aconteceu contra o Corinthians. Você Porque eu acho acha? que o clima pro Gabriel ficou ruim no Cruzeiro e com o Tite. Entendi agora. Entendeu? Agora ainda tem essa É, parada pois do é. Cruzeiro com o Corinthians ali que Porque a se gente a nem tá torcida colocando ainda na balança. tivesse em festa com o Gabriel Barbosa, Ele tinha o Gabriel, opinião pública, ele né? podia olhar e falar assim, o Tite alguma hora ele vai ter que me colocar e se eu for bem, Comprava o boi dele. e se eu for bem, ele vai ser obrigado a me engolir. Mas não é o caso, cara. Então, assim, pro Gabriel o cenário ficou horroroso. Ficou horroroso. Se ele tivesse na mais situação do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, né? Sim. Com um ano perfeito. É. Pô, fazendo gols, ídolo do torcedor. Esse cara, ele não- ele olhar e falar assim, esse cara vai ter que me engolir. Que É. foi o que aconteceu no Flamengo. Porque ele já tinha um problema com o Tite da seleção, só que quando o Tite chegou no Flamengo, ele falou assim, cara, eu sou muito maior que o Tite aqui no Flamengo, esse cara vai ter que me engolir. Chegou lá, o Tite encostou ele. E ele não estava jogando bem e ele acabou se dando mal. Mas agora, o cenário, eu sinceramente, eu não vejo nenhuma possibilidade do Gabriel Barbosa seguir no Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.